Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca? Gente, eu não pago internet pra me ver. Bom, não é de hoje que existe esse problema absurdo de crianças sendo expostas na internet de uma forma indevida, o que pode causar muitos problemas quando elas crescem. Eu acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria, chegou a ver o vídeo do Felca sobre a adultização. Foi um vídeo longo, quase 1 hora, onde ele falou de várias questões bem importantes, principalmente sobre o Ítalo Santos. Antes do Felca, outros criadores já tinham comentado sobre esse assunto, mas como o vídeo não furava a bolha, meio que nada tava mudando. Tanto que alguns criadores até eram ameaçados de processo ou eram processados pelo Ítalo Santos por falarem sobre ele. Mas pra quem não viu o vídeo do Felca, eu recomendo que vocês vão lá assistir antes de ver esse vídeo. Mas resumindo, o foco do vídeo do Felca não era só a sexualização de menores de idade, mas sim a exposição e a adultização de menores na internet. O vídeo foi feito num formato de iceberg, começando com casos mais leves e indo até os casos mais pesados, e um dos piores casos foi o do Ítalo Santos, onde ele pagava a família desses menores de idade, colocavam eles dentro de uma casa como se fosse uma espécie de reality show e gravava elas o tempo inteiro. Depois que tudo isso veio à tona, isso gerou uma revolta enorme nas pessoas, e aí o Ítalo Santos foi preso. Mas entre os casos mais leves que foram citados no vídeo do Felca, tinha o caso da Bel para meninas, que mostra bem como a exposição infantil pode marcar a vida de uma pessoa. Mas desde já eu quero dizer que o meu intuito com esse vídeo não é atacar a Bel, mas comentar como a situação dela ilustra o problema da exposição de crianças na internet. Muita gente deve se lembrar da polêmica que aconteceu em 2020 da hashtag Salve Bel para Meninas, quando a Bel gravava com a mãe dela, e esses vídeos geravam muitas dúvidas se realmente estava tudo bem com a Bel. Do dia pra noite, a internet inteira se mobilizou achando que a Bel era obrigada a gravar os vídeos pela mãe dela, e eu confesso que eu mesma na época achei que ela tava sofrendo alguma coisa porque os vídeos davam essa impressão, ainda mais pra quem tava olhando de fora. Vamos colocar uma foto hoje lá no Instagram, quando você estiver saindo pra escola? Ou então a gente pode, tira uma agora e eles escolhem qual você usa primeiro. Ok. Essa, do Mickey, da Minnie, ou essa? Vocês vão escolher lá no Instagram, que é Fran_Bel_Nina_oficial. Sim. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Botem naquela, tá? Eles que vão escolher, Não, criatura. mãe, por favor. Você falou, eu quero ir com essa, mas eles não viram qual é essa. Ah, vamos ver se vocês escolhem a que a Bel quer. Por favor. Só que eles não sabem, tava filmando você. Por favor, gente. Se escolherem a outra, você vai com a outra, porque Não. eles que escolhem. Na época, muita gente interpretou essas situações como estranhas e desconfortáveis, porque é o que parece, o que acabou dando ainda mais força para teorias que estavam surgindo na internet. Mas no fim, nada foi confirmado, as coisas se resolveram e ok, o tempo passou, poucas pessoas se lembravam desse caso, só que mesmo assim, toda essa repercussão que aconteceu virou um trauma na vida da Bel, porque a própria Bel já falou várias vezes que ela ficou muito traumatizada com isso, porque naquela época ela era uma criança, ela só tinha 13 anos de idade. Então imagina o que é isso pra cabeça de uma criança, sabe? Ela ligar a TV e tudo que ela vê ali são notícias e comentários sobre si mesma e a família dela. Então isso foi uma coisa que deixou ela extremamente mal. Tanto que mesmo que todo esse caso tenha acontecido há, sei lá, 4, 5 anos atrás, a Bel sempre postava no TikTok dela alguns vídeos meio tristes falando sobre todo o trauma que ela sofreu com isso. Tipo esse vídeo aqui, onde a Bel disse que muita gente se preocupou com ela, mas que elas não têm noção do tamanho do impacto que isso teve na vida dela. Enquanto para as pessoas isso foi só entretenimento durante a pandemia, para ela, que era uma criança de 13 anos, foram os piores dias da vida dela. Ela não podia entrar em nenhuma rede social sem ver que tava todo mundo falando dela, muitos fãs estavam acreditando nas mentiras e até influenciadores estavam usando isso para ganhar engajamento. Ela fala que tudo isso trouxe muitas consequências negativas para a vida dela, não só dela, como da família dela também. E é uma coisa que até hoje ela tem trauma. Então assim, é visível que isso afetou a vida dela de uma forma que ela sente que precisa falar sobre isso pelo menos uma vez no ano. E não é como se isso fosse um problema, até porque a conta dela, ela quer se expressar e isso é um direito que ela tem. Mas depois que o Felca postou aquele vídeo
vídeo falando sobre a adultização e citou a polêmica da hashtag Salve Bel para meninas, a Bel ficou revoltada e ela postou um vídeo sobre isso. Eu vou estar só mostrando alguns trechos mais importantes porque o vídeo é longo e a gente não consegue ver tudo, né? Eu tenho 18 anos e até hoje eu ainda não percebi, né, que eu tava ali sendo forçada, alguma coisa. Óbvio que a fake news não foi uma coisa boa, não me trouxe coisas boas, hate é normal, mas o que fizeram foi injusto. E o que me incomoda é justamente a injustiça e a negligência mesmo. Mas todo mundo que me acompanha já sabe o que aconteceu, se arrepende, sabe que foi um surto coletivo. Você ser manipulado pela mídia é muito fácil. Eu sou, todo mundo é, sabe? Você vê uma coisa ali que parece real e não é. Então eu só acho meio chato até hoje me usarem como pauta de foi forçada a gravar, tem uns pais ali ruins. Gente, pode até ser que aconteça, mas não foi o meu caso. O meu caso é um caso exclusivo. O Felca usou o caso dela no vídeo de adultização não pra acusar, mas como um exemplo de que uma criança pode sim ser prejudicada mesmo sem ter sofrido abuso ou ter sido obrigada a gravar vídeos pra internet. Porque a repercussão por si só já é uma coisa que pode ser ruim, principalmente pra cabecinha de uma criança. Então, ele falou sobre o caso da Bel durante 4 minutos em um vídeo de quase 1 hora. Até porque tinham casos mais importantes ali a serem discutidos, né? E o caso dela era só mais um exemplo para as pessoas conseguirem entender melhor o que ele queria dizer. Tudo isso justamente para as pessoas conseguirem refletir que mesmo que sem querer, essa exposição na infância pode trazer sequelas para a vida de uma criança. E enquanto algumas pessoas acharam errado o Felca ter mencionado a Bel, algumas pessoas acharam que não foi por mal, então não tinha nada demais. E assim, pra ser bem sincera com vocês, não tem como pegar e apontar o dedo, falar que um é certo ou que o outro é errado. Até porque as pessoas têm pontos de vista diferentes e tem vários detalhes nesse caso que quando são esquecidos, eles acabam mudando completamente a forma da gente enxergar a situação como um todo. Mas a Bel aparentemente não entendeu muito bem o que o Felca quis dizer com aquele vídeo e começou a republicar coisas tipo essa aqui. Esse daqui é um vídeo do Ítalo Santos com a Camilinha, que foi a primeira integrante da turma do Ítalo quando ela ainda era uma criança. A Camilinha sempre foi muito exposta nas câmeras, usava roupas que nem eram pra idade dela e agia como uma adulta. É um caso totalmente diferente do caso da Bel, né? Mas a Bel republicou esse vídeo e comentou o seguinte: triste o caso dela. Engraçado as pessoas acharem que é o mesmo que o meu. E adivinha, absolutamente ninguém falou que era o mesmo caso dela. Até porque a Bel foi usada como um dos exemplos mais leves de exposição na infância. Porque assim, enquanto a Bel nunca foi sexualizada, a Camilinha era e muito. E por isso o caso das duas é totalmente diferente um do outro. E por conta desse comentário que a Bel fez com que muita gente pensasse que a Bel tava querendo que tudo fosse sobre ela, que ela queria ser a protagonista, sendo que o foco do vídeo do Felca não era ela, e sim algo muito maior que precisava ser resolvido. Então, como a Bel começou a falar desse assunto, até fazendo vídeo de pronunciamento, as pessoas também começaram a falar sobre isso, porque a maioria percebeu que a Bel não tinha entendido o que o Felca quis dizer com aquele vídeo dele e tava tentando contrariar ele de alguma forma, principalmente pela forma que ela reagiu a isso, né? Porque foi assim uma coisa bem ruim mesmo. Porque tudo bem você falar que não gostou de ser citada no vídeo, mas começar a falar mal do Felca só por isso é uma coisa meio estranha, né? Uma pessoa fez uma postagem falando do Felca dizendo o seguinte: esse cara é o maior cínico que existe. Vocês são tão facilmente manipuláveis que chega a dar dó. Como a gente pode ver, a Bel repostou isso. A print tá meio cortada porque o perfil da Bel agora tá privado e eu não consegui pegar outra print, mas depois ela falou o seguinte: até onde eu sei, quem aprova a lei não é nenhum influenciador. Então, se realmente algum dia existir uma lei que proíba a exposição de crianças na internet, sinto muito por todas que gravam. Graças a Deus eu já tenho 18 anos e vou poder continuar normalmente. Você aí que posta foto do seu filho, do seu sobrinho, não vai poder mais, tá? Se você tem 13 anos e posta vídeo jogando Fortnite, também não vai poder. Enfim, não é problema meu. De qualquer forma, as chances disso acontecer são mínimas. E ela continua: até porque trabalho artístico infantil nunca foi proibido, desde que não seja abusivo. Vamos ser realistas. A maioria dos influenciadores menores de idade tem uma vida ótima. Olha,
olha, acredito eu que o vídeo do Felca não foi sobre proibir crianças que aparecem na internet, mas sim sobre uma questão de bom senso, dos pais pensarem se a exposição que a criança tá sofrendo pode ou não afetar ela no futuro, né? Porque naquela época da hashtag Salve Bel para meninas, quando tantas pessoas estavam ali achando que a Bel tava sofrendo, no próprio pronunciamento que foi feito, colocaram a Bel no meio, sendo que ela era só uma criança. Ela não tinha que passar por tudo aquilo que ela passou e ainda ter que falar sobre o assunto para milhares de pessoas assistirem o vídeo. E justamente por ela ser uma criança, ela acabou falando umas coisas que não pegaram muito bem. Tipo ela dizer que as pessoas eram robôs e que ela não pediu ajuda de ninguém. Foi por essas falas que ela teve que as pessoas que estavam ali tentando apoiar, achando que tinha alguma coisa errada, se revoltaram e começaram a atacar muito o hate em cima dela, falando que ela era uma ingrata. Ou seja, o que a gente quer dizer é que mesmo sem a intenção, os pais dela tiveram responsabilidade nisso. Não por maldade, mas talvez por falta de noção dos riscos que a internet pode trazer para uma criança. E no fim, é esse o ponto, não é proibir, mas é entender que quando os pais expõem demais os filhos, sem perceber, eles podem estar abrindo margem para esse tipo de situação acontecer, onde uma criança pode crescer traumatizada como a própria Bel cresceu. Então, por mais que a Bel diga que os vídeos onde ela tava desconfortável não era nada demais, tipo aquele vídeo onde ela aparece vomitando e querendo escolher a mochila, e também fale que naquela época várias outras crianças faziam o mesmo tipo de conteúdo que ela, mas que ninguém nunca falou sobre elas, isso não quer dizer que tá tudo bem essas situações acontecerem, sabe? No vídeo que a Bel postou falando sobre o vídeo do Felca, perguntaram se ela tinha visto o vídeo do Felca e ela respondeu o seguinte: ele falou que eu fui forçada pela minha mãe, que os meus pais me expuseram e por isso tudo isso aconteceu. Aí outra pessoa disse assim: o que ele quis enfatizar foi o trauma que essa história toda te causou. Uma criança na época, não tinha intenção de criticar você. Sim, mas nada a ver ele falar que eu fui forçada pela minha mãe, que os meus pais me expuseram e por isso tudo isso aconteceu. E ela falou tanto que o Felca disse que ela foi forçada pela mãe dela, que eu reassisti o vídeo do Felca 3 vezes só pra ter certeza disso. E ele realmente não disse que ela era forçada a gravar os vídeos. Ele só disse isso daqui, ó. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Pelo que eu entendi, ele falou isso no sentido de que, nesse vídeo específico, a situação tá muito esquisita. De uma forma que, aparentemente, a Bel estaria sendo forçada a gravar. Porque ela coloca a mão na frente da câmera, age de uma forma bem esquisita, como se estivesse desconfortável, e é uma coisa que não dá pra negar. Resumindo, ela não viu o vídeo e interpretou alguns cortes errado. Eu vi muito bem e escutei ele falando mentiras sobre minha família, falando que eu era forçada a gravar, que meus pais faziam qualquer coisa em troca de engajamento e que a culpa das fake news foi deles, sendo que nós somos as vítimas. A culpa dessas fake news foi da imprensa, que irresponsavelmente publicou matérias falsas sem nenhum fundamento. Tá, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Sim, não foram os pais da Bel que fizeram as fake news, foi a imprensa. Porém, é inegável que a imprensa conseguiu criar as fake news justamente porque tinha conteúdo pra isso. Tinham vídeos da Bel vomitando, vídeos da Bel desconfortável na frente das câmeras. E assim, a Bel pode negar isso quantas vezes ela quiser, mas o ponto é que por ela ter sido a pessoa que viveu isso e que sofreu esse trauma, ela sempre vai achar que é normal e que não tem nada demais. Mas quem realmente consegue enxergar isso são as pessoas que estavam de fora e que viram a situação desde o início. Então, por mais que ela não entenda agora, o que todo mundo quer dizer com isso, tanto o Felca quanto as pessoas que estão ali nos comentários do vídeo da Bel, é que se ela não tivesse sido exposta na internet desde tão nova, nada disso teria acontecido. E isso não é mentira, é um fato. Até porque nenhum desconhecido ia entrar na casa dela e começar a gravar ela pra postar no YouTube, né? Quem começou as gravações foram os pais dela. E assim, esse vídeo não é contra a Bel, muito pelo contrário, tá? É pra mostrar como a situação dela ajuda a gente a entender o problema maior, a exposição infantil. Porque toda essa exposição em uma criança pode deixar marcas, mesmo depois que ela já é uma adulta. Seja falando de um caso mais leve de sexualização de menores, ou só de uma criança que tá ali gravando por diversão e por ser um sonho dela de ser youtuber. Independente do que seja, pra tudo tem uma idade. Até pra você tá num ambiente como o próprio YouTube, onde tem um monte de coisas ruins acontecendo, e se você não tiver preparado pra isso, isso pode te afetar e muito.
muito, tá? Mas enfim, gente, deixem nos comentários o que vocês acham disso tudo, qual é a opinião de vocês sobre isso, né? E é isso, muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.